Oi, oi. ahn, Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, hoje teremos uma live aqui do projeto Convida, uma ação da Comunicare. Falaremos sobre a saúde mental dos jovens na pandemia, né? Formas de bem-estar, enfim, tudo isso. Eu sou a psicóloga Mônica Marcon, sou psicóloga clínica. Vou coordenar essa live hoje junto com a Laís, que vai participar. A Laís é psicóloga da UFSM aqui de Frederico Westphalen e trabalha desde 2013 lá, então tem bastante coisa para falar. Eu vou convidar ela agora, tá bem? Um minutinho que já deve estar entrando. A Laís. Olá, Ô, boa noite, Laís, tudo boa bem? noite, Mônica, boa noite, pessoal que está aí nos assistindo. Agradeço por estar aqui mais uma vez, podendo conversar sobre um tema tão importante, né? E hoje um tema que é ainda mais especial para mim, tendo em vista que fala muito da minha experiência na universidade, né? De um público que eu trabalho e que eu tenho uma relação muito próxima. Então, agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre saúde mental, em especial sobre os jovens, né? Uhum, que é um período bem importante agora, né? Esse período de isolamento social, né? Que, enfim, acaba tirando muitos jovens do contexto normal de vida deles, né? Mas, Laís, eu gostaria que tu iniciasse me falando um pouco o que que tu acha, assim, da importância dessa live hoje, nesse momento, para os jovens, né? Qual é a importância, qual é a abrangência que ela pode ter, né? No que ela pode ajudar? Uhum. Então, acho que a primeira coisa é a gente pensar e contextualizar brevemente sobre esse público que a gente está falando. Então, o que que é considerado a juventude, né? A juventude ela vai de 15 a 29 anos, ou Uhum, seja, é um público também bastante diverso. Existe uhum, uma diferença entre jovens mais novos e jovens que já estão no final da sua juventude, como nós estivemos há pouco tempo, né? Vivemos, já não estamos mais na juventude, mas recentemente também éramos jovens, mas obviamente com uma vivência que não é a mesma do jovem de 15, 16 anos. Mas uhum. então a gente vai falar, né? Eu pretendo falar um pouco sobre algumas características gerais desse período. E Sim. considerando que sempre que a gente fala sobre um determinado público, a gente não dá conta de tudo. Aham, Então, tem determinadas especificidades que a gente não consegue abordar e nem teria como. Então, são sim. características gerais sobre essa fase da vida e que me parece que agora se potencializa em relação ao momento que a gente está vivendo. Eu acho que a primeira coisa que eu apontaria que torna tão importante falar sobre esse assunto da saúde mental dos jovens Sim. é que essa fase é caracterizada por uma tendência a um distanciamento familiar, né, Uhum, e uma aproximação maior do grupo. E hoje o que a uhum. gente está vivendo é justamente um movimento contrário. A maioria É, dos jovens estar numa relação muito mais próxima com a sua família e tendo dificuldades de poder trocar experiências com o seu grupo. E o que, que uhum. eu quero dizer com um período de distanciamento familiar, né? Pode ser que algumas pessoas compreendam como se fosse uma questão de distanciamento afetivo, então deixa de gostar da sua família. E não é isso. Mas para que o jovem, o adolescente, ele consiga construir a sua própria identidade, ele consiga entender quem ele é, quem ele quer ser, o que ele quer do mundo, o que ele gosta, o que ele acredita, o que ele não acredita, ele precisa desse afastamento familiar. E acho que pegando um público universitário, que muitas vezes sai de casa para estudar, eu já percebia que, inclusive, em férias, às vezes, as pessoas, tipo, ok, 2, 3 meses de férias, mas agora eu quero voltar para minha vida, eu quero voltar para os meus amigos, eu quero voltar para o meu grupo. Porque essa relação com a família não é a mesma da relação da infância, quando a criança quer os pais o tempo inteiro juntos. Então, Uhum. essa característica desse período, que é uma relação um pouco diferenciada com a família, de um certo distanciamento e uma proximidade maior com os pares, eu acho que é algo que impacta muito, está sendo muito impactado nesse momento.
Uma outra questão é a vivência com o corpo e com a sexualidade, né? Sim. Então, claro que depende muito das vivências prévias, mas jovens mais novos, assim, o que se vê é que às vezes estão iniciando essas experiências sexuais, experiências com o corpo, e aí tinham vários planos, tinham vários encontros, e isso não está podendo acontecer nesse momento. Então, essa fase ela é caracterizada por uma importância muito grande da Uhum. vivência do corpo e da sexualidade. E um outro aspecto é uma relação muito particular do jovem com o futuro. Ou seja, né, para muitos jovens, o presente ele é uma espécie de preparação para o futuro. Então, o que Uhum. eu faço hoje é visando o que vai vir depois, é Uhum. pensando como é que a minha vida vai ser depois e fazendo projeções em relação a esse futuro, que está Uhum. bastante complicado nesse momento, né? Então, essas Uhum. três características eu apontaria como as principais, né? A questão da relação familiar e com os amigos, a questão do corpo e da sexualidade e uma relação muito própria com o futuro. Uhum, uhum. E o que que tu vê? É claro que essas características tu está dizendo mais teoricamente, né? A gente olhando teoricamente para tudo. E agora, nesse momento, no teu trabalho, né? O que é que está aparecendo mais, assim? O que que os jovens estão trazendo mais como problemas, assim, como questões para serem resolvidas, né? Porque essas características que tu falou, sim, são características que mesmo não tendo a pandemia, de alguma forma aparecem, né? Mas e agora, né? Nesse momento, como é que está assim, o teu trabalho com os jovens? Porque eu sei que tu atende quase que exclusivamente jovens, né? Por ser psicóloga da universidade, né? Enfim, como é que está isso, assim? Então, tem muita relação com essas questões, né? E o que eu percebo é um sentimento muito grande de frustração. Se a gente Aham. for pensar o que, que significa para um jovem 3, 4, 5 meses, é muita coisa. Uhum. Então, a gente foi pego por essa pandemia em começo de semestre. As Uhum. pessoas tinham alguma expectativa, tinham algum plano, seja de fazer um estágio, seja de se formar, seja de Aham. começar o curso. Então, pessoas que estão iniciando o curso agora, estavam se mudando de cidade, essa necessidade de ter que rever todos esses planos e abrir mão até temporariamente de alguns deles é muito frustrante. Então, eu diria que frustração é um sentimento que eu tenho percebido com muita frequência. Sim, E claro, né, eu não estou falando só dos jovens, sim, sim. todas Eu as pessoas, mas os jovens, por essa questão até da dinamicidade da vida, assim, que é muito característica, essa frustração, às vezes, ela pega com um pouco mais de força. uhum. Em relação à frustração, tem a frustração em relação às relações, né? Aham. Então, mesmo para quem já tem um relacionamento, às vezes não mora na mesma cidade, então tem que ficar lidando com uma série de limitações Uhum. relacionadas às questões que eu comentei antes. E uma Uhum. outra percepção, assim, é uma sensação de cansaço. É uma Uhum. sensação de que, ao mesmo tempo que eu não estou conseguindo fazer muita coisa, de que eu não estou conseguindo realizar as tarefas que eu estou me propondo, ao mesmo Uhum. tempo eu me sinto extremamente cansado, Uhum. esgotado e meio que sem forças. E nesse sentido, né, eu vou me apropriar até de uma fala de uma psicóloga que eu ouvi outro dia, e ela fez uma metáfora que eu achei muito interessante, que era de que é como se o nosso cérebro agora ele estivesse funcionando como um GPS que está o tempo inteiro recalculando rota. E ele fica nessa constante e isso causa muito esgotamento. Então, o cansaço e o esgotamento nem tem muito a ver com a quantidade de atividades que se fez, É. mas sim com essa necessidade de estar sempre recalculando planos, lidando com frustração. Então, essa é uma outra, um outro relato assim que eu percebo muito dessa sensação de Aham. cansaço, esgotamento. Também, muito frequentemente, confusão. Assim, eu não sei mais o que eu quero. Eu já não sei mais. Eu acho que antes eu tinha mais ou menos certeza se era esse o curso, o que, que eu queria fazer. Agora eu já nem sei mais. E isso tem a ver com uma outra característica, que é uma reação muito esperada desse momento, que é a oscilação de humor. Ou seja,
Momentos em que eu consigo estar mais disposto, estar mais animado, ter um pouco mais de esperança nas coisas, e outros momentos em que eu estou vendo tudo de uma maneira muito negativa, que eu não consigo acreditar que as coisas vão melhorar. Então, essa oscilação, ela também faz com que surjam essas dúvidas. Porque Sim. ontem eu estava tão animado e agora eu já não estou mais animado. É. Então, essa é uma situação que eu percebo também com frequência, e acho que é importante, já aproveitaria para dar uma dica, assim, de se tranquilizar em relação a isso. Uhum. Porque essa oscilação, ela é muito comum desse momento, e essas dúvidas, né, elas vão acabar surgindo, às vezes sobre coisas mais importantes, outras menos importantes. Então, se Uhum. tranquilizar e deixar as coisas se acalmarem um pouco, né? Não é agora que eu vou ter que entender se eu quero isso ou eu quero aquilo. Por mais que esse momento ele possa ser de a gente fazer análises, a gente Sim. não precisa encontrar essas respostas ou se pressionar para ter essas respostas nesse momento. E também eu acho que está sendo muito comum assim relatos de uma rotina meio desorganizada. Então, trocar dia pela noite, não conseguir, passou o dia e eu não fiz o que eu queria fazer, eu não sei, já não sei nem que horas é, não sei que dia da semana. Isso tem a ver com algo muito importante, que é a falta de um organizador. E o organizador nas nossas vidas, de maneira geral, na nossa sociedade, tem muito a ver com trabalho, com estudo. A gente tem um horário para acordar, a gente tem compromissos. Tirando isso, fica meio bagunçado mesmo. Então, esse é um outro relato que eu tenho percebido com bastante frequência. É o que eu penso também, né, Laís? É que não é uma situação permanente. Quando as situações não são permanentes, né, Laís, a gente acaba não se adaptando, porque está esperando tudo voltar ao normal, né? Se fosse permanente, as pessoas iam dar um jeito, né, de se organizar. Não, minha vida vai ser assim agora, então vamos, não, tá todo mundo esperando mais um mês. É realmente essa sensação mesmo, que até colocaram aqui nos comentários, né? É muito, muito bem definido, né? Recalculando a rota toda vez. Né? Então tu não consegue se adaptar a algo que já muda tudo de alguma forma, né? Olha, ia começar agora, as aulas vão começar, foram canceladas novamente, ou enfim, não sei quando começarão. Isso tudo causa uma angústia muito grande, né? Porque tu não pode nem se adaptar à situação que está, porque ela muda a todo momento, né? Eu penso que sim. Laís, e sobre esses sentimentos que tu estava falando, eu acho importante e muito legal também a gente falar sobre o que é normal disso tudo e o que pode beirar o patológico, principalmente nesta faixa etária, que de alguma forma a gente não pode dizer que é patológico muita coisa, né? Porque são características da fase que depois passam, né? Então, tem coisas que você vai observar num adolescente que para um adulto seria patológico, mas para o adolescente não. Para o jovem não é patológico, é normal. Se isso acontecer quando for adulto, vai ser algo que, opa, tem problema aí, né? Então, o que é que no jovem, nesse momento, é normal do momento e da faixa etária, e o que é que a gente tem que ficar mais observador, que seria patológico de alguma forma. Nesse sentido, eu acho que é importante a gente pensar em três elementos, que tem a ver com a frequência dos Uhum, sintomas, dessas uhum, manifestações desagradáveis. Então, uhum. com a frequência, com a intensidade e também com os prejuízos que elas causam. Então, Aham, ficar triste, ficar ansioso por si só não vai ser patológico ou não vai ser um sinal de alerta. Vai depender dessas três características. E nesse aham, sentido, Mônica, eu acho que é importante também colocar, pontuar uma diferença entre as pessoas que já vêm com um diagnóstico prévio, então uhum, já tinham um quadro e que pode ter tido uma piora, e pessoas que não têm um diagnóstico prévio e que estão desenvolvendo alguns sintomas um pouco mais intensos agora. uhum, Então, para essas pessoas que não têm um diagnóstico, inclusive o que se fala é que não é momento de procurar diagnóstico. É uhum, momento de procurar formas de ter bem-estar, de manejo do estresse, uhum. mas não de procura de diagnóstico. O que não quer dizer que a pessoa não possa procurar ajuda, porque não Sim. precisa ter um diagnóstico para procurar ajuda. E não precisa Então, eu esperar diria, para procurar. claro,
E eu diria, então, que são essas três coisas que deve se ficar atento, né? Frequência, intensidade e prejuízos que estão causando na vida. E Sim. também, acho que alguns sinais de alerta já bem clássicos, assim, são as situações de risco. Qualquer situação que envolva risco. Uhum. Seja pensamentos suicidas, Uhum. Bem, situações de violência, de uma agressividade que sai fora do controle, porque a irritabilidade ela também ela é esperada nesse momento. Frustração, todos esses estressores, eles tendem a um aumento da irritabilidade. uhum. Mas se parte para uma questão de violência, de uma agressividade com o outro, né, ou até consigo próprio, é um Uhum. sinal de alerta importante, Sim, sim, né? sim. Eu diria que essas são situações que a gente não pode negligenciar nunca e que Sim. nesse momento tem que ficar muito mais atento. Eu penso isso também, né? Que quem já, claro, quem já tinha um diagnóstico ou já vinha com uma situação mais sensível, claro que nesse momento, né, faz parte das medidas protetivas, digamos assim, da família e do grupo que essa pessoa está inserida, de que as pessoas já fiquem olhando mais para essa pessoa, né? Porque Uhum. provavelmente nesse momento não vai suportar tão bem quanto os outros pelo histórico que já vinha tendo, né? Mas enfim, acho bem importante isso. E falando em medidas protetivas, né, Laís, o que que tu me diz assim que seriam medidas otimizadoras, né? Otimizadora, a gente otimiza se é ótimo, né? Não, não é essa a palavra. Medidas que fariam os jovens, adolescentes terem mais bem-estar nesse momento, né? Apesar de tudo que está acontecendo. Tem, tem características pessoais que já contribuem, né? A gente não chega para viver a pandemia todo mundo igual. Uhum. Seja em questões de acesso a serviços de saúde, acesso a bens materiais, condições financeiras, condições de outras vulnerabilidades. A gente não chega todo mundo igual em Uhum. diversos aspectos. E no Uhum. aspecto emocional também. Então, Uhum. aquelas pessoas que já têm uma capacidade melhor de se adaptar, elas vão tender a ter mais facilidade de lidar com a situação. Aham. Pessoas que conseguem ter um repertório mais diversificado para Uhum. lidar com o manejo de estresse, com as emoções negativas. E é Uhum. claro que isso a gente já traz, mas a gente também pode construir e aprender. Uhum. Então, são algumas características que a gente já traz e que a gente Uhum. pode trabalhar Uhum. de alguma forma. Então, eu Sim. diria que outras questões, né? A sensação de pertencimento, a sensação de pertencimento a grupos e a capacidade das pessoas se cuidarem entre si. Isso é muito protetivo, e isso faz com que as pessoas vivenciem esse momento de uma maneira um pouco mais leve. Né? Uhum. E nesse sentido, inclusive algumas pesquisas elas mostram que outras sociedades, né, a gente está vivendo uma pandemia, mas já existiram no mundo epidemias que Uhum. atingiram determinados locais e a partir disso a psicologia dos desastres ela já tem estudos em relação. E esses Uhum. estudos eles dizem que as sociedades que conseguem ser mais altruístas, ter como valores a solidariedade, elas se recuperam muito mais fácil. Então, Uhum. tanto no nível individual quanto no nível social, é Aham. muito protetivo a rede socioafetiva, a sensação de pertencimento e também esse cuidado um dos outros, além da capacidade de fazer o autocuidado. E o Sim. autocuidado ele vai ter uma relação muito próxima com o autoconhecimento, né? Eu sei que escolhas que geram consequências que me fazem sentir melhor ou que me fazem sentir pior. Então, Aham. esse também é um fator que contribui para lidar com esse momento de uma maneira um pouco mais tranquila. E claro, né, tem outras coisas que eu acho que o pessoal já deve estar cansado de ouvir, mas que são importantes, por isso que todo mundo repete. Acho que assim, Aham. se todo mundo repete muito uma coisa, deve ser importante. Então, eu vou repetir também, porque acho que vale a pena, né? Como ter alguma rotina que consiga dar um mínimo de organização e sensação de normalidade. A gente não está vivendo a vida normal como era antes, mas se a gente conseguir colocar na nossa vivência alguns elementos que nos ajudem a ter uma sensação de maior controle e maior normalidade, isso ajuda bastante.
Então, essas pequenas escolhas que a gente vai fazendo do que fazer com o nosso tempo podem ter um impacto bastante significativo na saúde mental. Uhum. Ter um repertório diversificado de manejo do estresse, de lidar com as emoções negativas. E o que, que Uhum. eu digo com isso, assim, né? Que a gente, quando não se sente bem, a gente vai procurar formas de se sentir melhor. E quanto Uhum. mais opções a gente tiver, melhor. Então, Uhum. não é muito legal quando a gente faz sempre a mesma coisa para lidar com o estresse. Então, sempre que eu não estou me sentindo bem, eu vou beber. Ou Uhum. sempre que eu não estou me sentindo bem, eu vou comer. Ou sempre que eu estou angustiada, eu tenho que falar com a fulana e tem que ser a Mônica. Então, ficar muito preso numa mesma estratégia pode não ser muito interessante, né? Pode acabar, inclusive, trazendo problemas a longo prazo. Então, quanto mais opções eu tiver, eu posso, às vezes, entender que eu vou lidar com essa situação bebendo, ou comendo, ou falando com a Mônica, mas eu também preciso ter outras formas, né? Eu vou fazer meditação, eu vou escrever, eu vou escutar uma música, eu vou organizar a casa, Uhum. eu Uhum. vou realizar alguma outra atividade que me dá prazer. Então, quanto mais possibilidades, mais estratégias a pessoa tiver, muito melhor. Quanto a isso, agora a gente está falando um pouco dos fatores de proteção, mas acho importante, até em função do nosso público serem os jovens, a gente falar de um fator de risco importante, que é o consumo de álcool e outras drogas, que tem aumentado muito significativamente por razões bem óbvias nesse período, Sim. mas que a gente tem que olhar como um sinal de alerta. Uhum. Então, se tu percebe que aumentou muito o consumo de álcool ou outras drogas nesse momento, é importante olhar para isso e pensar se as estratégias até então utilizadas para o manejo do estresse e para que a pessoa consiga se sentir bem estão sendo suficientes, porque talvez elas não estejam. E Uhum. aí a gente precisa pensar nas consequências tanto físicas que essas substâncias podem causar de redução da imunidade, de tornar a pessoa mais suscetível ao adoecimento, e também pela questão da saúde mental e consequências a longo prazo. Então, Sim. não é de maneira alguma demonizar esse uso, mas é de ter um olhar mais atento para ele. É, ter um olhar mais crítico, né? Para o que está fazendo, como está fazendo, né? Será que essa estratégia está dando certo, né? Acho que não, eu não estou bem. O que é que eu estou fazendo? Como é que está a minha vida nesse momento? Por um momento, daqui um pouco, ser o seu próprio psicólogo e fazer uma análise da própria vida, né? É interessante, no momento, né? Com o que eu tenho, ó, o que que eu fiz hoje? Por que que hoje eu estou ruim? Né? O que que aconteceu? Às vezes é lá no início do dia uma coisinha muito pequena que virou a chave, né? Para não estar bem. Então eu penso que realmente é isso, é de sempre estar analisando, como tu mesmo falou, né? Tá analisando tudo e vendo o que para mim funciona, porque às vezes o que para mim funciona não é o que funciona para o outro, né? E não se culpar também, né? É justo isso que a gente já conversou bastante, inclusive, Laís, né? Ah, se o teu vizinho tá lendo 2 livros por semana, não quer dizer que tu tenha que ler 2 livros por semana, né? E baixar a ansiedade também pensando. Eu ouvi uma frase muito interessante esses dias atrás assistindo uma live, e era até de um comunicador, né? E ele disse uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que a gente pode dar conta da goteira que tem dentro de casa, não do temporal que está caindo lá fora, né? Então é realmente dar conta da goteira, né? O que é que eu posso fazer agora que vai me deixar melhor, né? No que é que esse pensamento que eu estou tendo agora, né, de poder se questionar também, vai me ajudar? Aonde ele vai me levar? Quando eu começo com esse tipo de pensamento, quais outros eu tenho depois? Como é que fica meu estado emocional no final do dia? De poder se questionar, né? De poder se olhar. Eu acho isso bem interessante. Eu acho que foi isso que tu frisou de uma forma bem E acho, adequada. Mônica, que em relação a isso, a gente tem falado muito, né, sobre a Uhum. questão de não negar os nossos sentimentos, de não Aham. negar a nossa tristeza, de não ter essa cobrança por ficar sempre bem. Só que Sim. isso também não significa que a gente tem que se entregar para Isso. esses sentimentos desagradáveis e para esse sofrimento.
Até porque tem alguns sofrimentos que eles produzem algo algumas Ah, coisas positivas em nós. E tem outros que não. Então, aceitar que esse momento é difícil e que a gente não vai se sentir bem muitas vezes, não hum, significa que não tem nada para eu fazer. De que, isso, tipo, não i- importa o que eu faço, porque já não vai estar bem mesmo. De isso. maneira nenhuma significa isso, e eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, né? Uhum, Aceitar a própria tristeza não é se entregar para ela e se mostrar impotente diante disso. Então, uhum, o autocuidado, coisas bem básicas, eles são fundamentais, assim. Se a gente for pensar que a uhum. saúde mental, ela não pode, de maneira nenhuma, ser uma categoria dissociada na nossa vida. Sim, Ela vai ser um reflexo de tudo que a gente vive. sim. Da escolha de hoje eu vou tomar banho, porque é importante eu tomar banho, ou de eu vou ficar na cama e eu não vou levantar, não vou comer, não vou tomar banho. Então, acho que senti necessidade de falar isso, inclusive, porque às vezes nessa tendência de sair de uma necessidade constante de estar feliz, criam-se alguns discursos de que você pode aceitar a sua tristeza, você não vai estar sempre bem, e isso é muito real. Mas muitas vezes isso pode soar para as pessoas como você não tem o que fazer com isso, é assim, aceita ou se entregue para esse sentimento de qualquer maneira. E não é tão simples assim, né? Então, É. quanto a isso, quanto a essas questões que nos ajudam, a esses comportamentos que nos ajudam a ter um maior bem-estar, existe uma pergunta bem importante de se fazer também, que é o que no passado, quando a gente não vivia numa pandemia, mas a gente já tinha em outros momentos essas mesmas sensações e às vezes estressores muito parecidos, o que eu fazia? O que eu escolhia fazer para me sentir bem? E talvez Uhum, a gente descubra que algumas coisas podem ser úteis. uhum, Então, olhar, prestar atenção para coisas que às vezes a gente não dá importância, como atividades diárias, assim, e aí eu falo de coisas que não são dicas propriamente, mas são exemplos para ajudar as pessoas a pensarem em si. uhum, Então, pessoas que escreviam, pararam de escrever, uhum, pessoas que desenhavam, que jogavam jogos com a família, que faziam algum tipo de exercício, né? Seja uhum, de dança, ou pessoas que gostam de organizar fotografias, seja no computador, ou seja fotografias físicas mesmo, impressas, né? Então, de a gente poder uhum. desenvolver e descobrir ou reinventar alguns comportamentos que Uhum. ajudem a trazer bem-estar no dia a dia. Sim. É, aqui tem uma pergunta da professora Lana, que é se a pandemia pode ter pode ter sido gatilho para algumas coisas que já estavam latentes, né? Que era o que a gente estava comentando antes, né, Laís? Mas fica à vontade para ti poder esmiuçar mais esse Eu acho assunto. que nesse sentido, quando a gente passa a ficar mais sozinhos, né? E mesmo que a gente esteja dentro de casa, a gente não está se ocupando muito com as coisas de fora. A Uhum, gente está se ocupando mais com as coisas internas e da nossa própria vida. uhum, E acaba sendo um momento meio que de balanço, assim. aham, Então, dá uma oportunidade para virem algumas coisas realmente. sim. E não necessariamente, né? Isso é ruim, isso pode ser, inclusive, uma oportunidade para que a gente olhe para algumas coisas que a gente passou um tempo evitando de olhar. É, Algumas pessoas vão. né? Oi, onde que eu não Deprimir, escutei? né? Deprimir nem sempre é ruim, né? E às vezes, assim, essa crise latente, provavelmente ela ia continuar ali. Uhum, Então, pode ser uma oportunidade de olhar, entender melhor o que está acontecendo e uhum, pensar em formas. Algumas pessoas conseguem fazer isso mais sozinhas e sim. outras vão precisar de ajuda nesse processo. Mas Uhum, tem sido muito comum. A pandemia ela potencializou algumas coisas, de maneira geral. Né? Então, sim. se eu já me sentia um pouco estressada com algumas coisas do meu trabalho, vou tender a ficar mais. Ou se eu Uhum, já tinha questões com a minha família, né? Agora, uhum, claro, tem pessoas que estão vivendo esse momento de uma maneira tranquila.
razoavelmente tranquila. Inclusive por não ter que lidar com algumas coisas, por estar conseguindo aproveitar esse tempo para desenvolver algumas tarefas, para fazer coisas que gostaria de fazer e não estava conseguindo. Então, Uhum. também tem pessoas que estão nesse outro, digamos que nesse outro momento da vida, né? É. Até no início, né, de tudo isso, há uns um mês e pouco, 2 meses atrás, quando eu dei uma entrevista pro Bela, né, o que aconteceu? Me pediram sobre isso e eu disse que no consultório não estava aparecendo ainda muitas coisas, assim, a respeito disso, que as pessoas estavam conseguindo levar. Se me perguntassem isso hoje, a resposta seria outra, né? Porque sim, de uns 30 dias para cá, um pouco menos, está aparecendo muita coisa, né? As pessoas estão ficando esgotadas com tudo isso, né? Porque realmente é um GPS sempre se recarregando, né? Então, as pessoas estão se esgotando realmente com isso agora, né? Então, é bem importante começar a pensar em todas essas medidas protetivas e se repensar também, né? Porque eu acho que é um momento, como tu disse, de quem tem a possibilidade de parar e olhar, tá, mas o que mesmo que está me incomodando agora, né? Porque às vezes é algo que já estava incomodando antes e só não tinha sido parado para olhar, né? Uhum. Penso que sim. E sobre isso, né, de as pessoas estarem começando a ficar cansadas. Aham. Algumas começando, outras já num nível Já es- bastante alto de É, cansaço. é, O que acontece também que eu vejo é que algumas pessoas no início estavam com bastante ânimo para abrir uhum, mão, lançar mão dessas estratégias e estavam uhum, conseguindo, e agora uhum, estão se entediando, inclusive com essas coisas. Então, o tédio está sendo algo muito comum também, né? Que é aham, de tipo, a minha vida não está tendo muita graça, os dias estão muito parecidos. E o uhum, tédio, ele pode ser até um problema por acabar levando a pessoa a descumprir o isolamento. sim, Porque ela sim, tá tão de saco cheio daquilo tudo que ela prefere correr o risco. E eu aham, não poderia dizer que o que a gente está vendo agora de estar se aham, fragilizando um pouco o isolamento tem a ver com isso. aham, Mas existe um risco relacionado a isso. Se a minha vida dentro da minha casa não está minimamente interessante, eu sim, vou ter que dar um jeito. E às vezes esse jeito é sair de casa. Né? E isso, aí a gente tem todos os riscos que isso isso. envolve. Não Né? pensa em outras opções, até por já não ter mais, né? Mas Aham. enfim. Eu penso que, Laís, para finalizar, né, a gente não pode esquecer que também os jovens têm muitas demandas sociais, né? Muitas, hoje em dia, principalmente, hoje em dia não, né? Porque os jovens já há décadas já vêm engajados e com muitas demandas e revolucionando, né? Mas hoje, muito mais pelas mídias e por tudo mais, que são formas de se expressar mais diretas, né? Como é que tu está sentindo tudo isso, assim, essas demandas sociais dos jovens nesse momento que eles estão tolhidos, né? Estão em casa, né? Não podem nem se manifestar de todas as formas que gostam, que são Sim. adequadas. Acho bem importante essa tua questão, Mônica, porque é muito característico mesmo da Uhum, juventude e é muito positivo para a sociedade, inclusive, essa sensibilidade do jovem para as questões sociais. E a gente está vivendo um momento que tem muitas coisas que estão nos mexendo conosco. E nesse uhum, sentido, tem as possibilidades de uso das tecnologias, de articulação, mas uhum, também tem a questão do peso de ter que lidar com as questões individuais. Então, às vezes, uhum, assim, eu tô tão ocupado com as minhas coisas que eu não consigo muito olhar para fora. E uhum, se isso acontece, ou se o jovem ele se percebe investindo mais e deixando de lado algumas preocupações com o social, isso também não é um problema e ele não precisa se culpar por isso. E por que eu uhum, tô falando uhum, dessa questão assim, mais específica? Porque eu uhum, acho que também é muito comum que as pessoas, elas quando percebem que tem um momento de alegria, quando elas ficam felizes por alguma coisa durante a pandemia, elas uhum, se culparem. E, tipo, como é que eu tô feliz? Como é que eu vou estar
satisfeito aqui porque eu tô comendo uma coisa legal, fiz um jantar aqui bacana com a minha família, e ao mesmo tempo eu me lembro que tem tantas pessoas que estão morrendo, que estão passando por várias situações muito difíceis e que às vezes não tem o que comer. Uhum, De fato, uhum. essa realidade existe. Sim, Só que ao mesmo tempo, a gente também precisa olhar para as nossas coisas e se permitir esses momentos. Porque já está sim. tão difícil ter que lidar com as coisas que se a gente não se permitir nem esses momentos, a gente se paralisa. E É, as pessoas, quando se paralisam, elas não fazem nada, isso. inclusive para conseguir transformar as coisas. Então, o que eu diria, assim, como um recado, uma dica, é que as pessoas elas se permitam sentir os sentimentos bons quando eles vierem, sem Uhum. o peso de se sentir culpado por isso, ou de achar que eu não devia estar me sentindo assim, né? Porque, inclusive, essa é uma forma de manter a saúde mental e poder depois ou agora, quando der, Uhum. lutar pelas coisas que tu acredita, pelas mudanças que precisam acontecer e também para poder ajudar os outros. Eu acho que isso é Ótimo. fundamental, né? Pensando até nós como psicólogas, assim, né? A gente percebe que a gente precisa estar bem, mas a gente também está vivendo essas coisas. Então, Uhum. nós, mais do que qualquer outra pessoa, precisamos também nos cuidar. E as Sim. pessoas, de maneira geral, vão precisar e estão precisando desse cuidado mútuo, né? Então, de se permitir viver coisas boas. A Ana Uhum. colocou ali, não sei se tu viu, Mônica, mas vou ler, achei muito interessante. Também tô vendo os comentários. Também, né? Acho que culpar quem tá tentando ser feliz. Existe uma questão que tá sendo falada agora mais frequentemente, é um termo que se popularizou, que é sobre gatilho. Que assim, Uhum. já era um termo usado em relação à ansiedade, né? Situações de gatilho para É, ansiedade, e que sim. agora tem sido bastante falado em relação a redes sociais. Que Aham. é, se eu colocar que eu tô feliz, isso pode ser um gatilho para outra pessoa ficar mal porque ela não tá feliz. Sim. E acho que isso, eu entendo o objetivo disso, eu entendo o cuidado com o outro, mas eu acho que a gente tem que ter também uma preocupação em relação à mensagem que a gente está passando. Aham. Porque a gente não pode ir para o outro extremo de que todo mundo precisa ser feliz e agora a gente vai para o extremo de que ninguém pode ser feliz. Porque se eu Uhum. for feliz, o outro vai se sentir mal porque ele não está feliz. Então, É. eu acho que não é o momento da gente fazer esse tipo de cobrança uns dos outros, né? Cada um vai conseguir, e espero que cada um consiga, da sua forma, encontrando seus jeitos de poder ter momentos legais, momentos felizes nessa quarentena que a gente está vivendo, né? E se permitir, porque já é tão difícil que quando vem a gente tem que agarrar esses momentos felizes e viver eles Uhum. da melhor maneira que der. Uhum. Acho ótimo. É realmente isso. Acho que tu foi no ponto mesmo, né, Laís? Nós já estamos na hora, né, de terminar nossa live. Nem sei, deixa eu até ver. Estamos avisadas já, né? Então, Sim. eu agradeço muito, Laís, por tudo que tu falou, né? Tu é sempre muito assertiva e muito inteligente. Então, claro que a conversa seria muito boa, né? Laís, também vamos reforçar, né, que essa ação é do projeto Convida, né, Laís? Da ação Comunicare, né, do curso de Relações Públicas da UFSM, e que todas as semanas, na quarta-feira, até o final de junho, vão ter lives às 7 da noite, sempre com temas de saúde mental, mas discorrendo sobre vários tópicos, né? Hoje foi a saúde mental dos adolescentes, e na próxima quarta será um outro tema, né? Eu acho que é isso, Laís. Tem mais alguma coisa que tu queria colocar? Uhum. Eu só queria falar um pouco assim sobre o quanto, né, a gente não tem noção de que isso que a gente está vivendo é um momento histórico. E às Uhum. vezes colocar isso em perspectiva e Aham. pensar como isso vai ser colocado na história tanto da nossa sociedade quanto na Uhum. nossa história de vida. E nesse Sim. sentido, eu acho muito legal as pessoas que conseguem usar a escrita para ajudar na construção dessa historicidade, né? Porque eu Sim. fico pensando como é que vai ser daqui a 10 anos quando a gente olhar para trás. É. E com certeza depende de nós, né? E às vezes conseguir a gente precisa viver o hoje, a gente está num momento que não tem muito como ficar vivendo olhando só para o futuro.
A gente precisa olhar para o hoje, fazer metas curtas, focar no presente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder essa noção de olhar as coisas nessa perspectiva muito Uma maior. linha, uma linha de tempo, assim. Eu acho É, muito legal, muito interessante tu falar sobre isso. Para nós ir fechando, né, o que eu posso dizer sobre isso é que na última grande pandemia, né, parece que eu estou falando de uma festa, né, mas é de uma coisa terrível, enfim, 1919, o que acontece hoje, e que eu li muitos relatos, muitas matérias, muitos artigos, é que não tem muita coisa escrita sobre aquilo, né? As pessoas não escreveram muito, até porque não sei como era a época sobre isso, né? Mas enfim, não escreveram muito sobre isso, então as pessoas agora foram procurar e não acharam relatos de como eles passaram, ou se acharam, acharam muito pouco. Então, realmente, isso é importante, né? De escrever. Né? Escrever, uhum. escrever, escrever, Fica a principalmente. dica. Uhum, fica a dica. Mas Fica a enfim, né? dica e um abraço e boa noite para todo mundo. E semana que vem, acho que tem a live sobre os idosos, né, Mônica? Tu que vai estar aí também. Estarei aqui Só falando. tu vai estar na parte de baixo daí, só vai inverter a posição. Tá, Então tá certo. tá. Agradeço mais uma vez a oportunidade, boa noite para todo mundo e que a gente consiga ficar bem, se ajudar. Valeu. Então tá bem, Laís. Tudo de bom, viu? Obrigada mais uma vez, tá? Vamos encerrando aqui Tchauzinho. então. Até mais, Uhum. pessoal. Obrigada Até. pela participação de todos.